Queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início desta celebração, durante 8 dias nós vamos, entre aspas, repetir a manhã da Páscoa. Durante 8 dias nós vamos celebrar a Páscoa da Ressurreição. Este mistério, o mistério pascal de Cristo, o mistério central da nossa fé, ele é tão grande e ele é tão importante que nós precisamos compreendê-lo na sua profundidade, na sua inteireza. Por isso a igreja não dedicou a ele uma noite, como dedicamos ao mistério do Natal, mas dedicou a ele 3 dias no sagrado Tríduo Pascal. E tal como no Natal, agora nós prosseguimos 8 dias celebrando de novo e sempre novo o mistério da ressurreição. De modo que vocês vão perceber que nestes 8 dias nós vamos cantar o hino de louvor, coisa que normalmente não fazemos durante a semana. Vamos usar o incenso, coisa que normalmente não fazemos durante a semana. Vamos solenizar a Eucaristia, porque é Páscoa, porque nós estamos de novo celebrando a solenidade pascal. E a liturgia da palavra desses 8 dias vai nos ajudar num exercício espiral a sempre voltar à noite da Páscoa, mas voltar a ela aprofundando algum elemento que possa ter nos passado despercebido naquela solene liturgia da noite pascal. Não sei se você percebeu, mas nós cantamos um salmo, inclusive com a mesma salmista, da noite da Páscoa. É Páscoa, nós estamos desdobrando a solenidade pascal. E não só o salmo, também no início do Evangelho, era uma parte do Evangelho que nós ouvimos na noite da vigília pascal. O encontro das mulheres com Jesus, ou de Jesus ressuscitado com as mulheres, nós já o ouvimos na noite pascal. Mas a primeira leitura vai ser sempre uma novidade. Por quê? Porque na primeira leitura nós vamos ler esta semana os discursos de Pedro dos Atos dos Apóstolos e também de outros apóstolos, mas especialmente os discursos de Pedro. Nós sabemos que os Atos dos Apóstolos são um segundo volume do Evangelho de Lucas. São Lucas escreveu um Evangelho em 2 volumes. No primeiro, os Atos de Jesus, e a este nós chamamos Evangelho de Lucas. E no segundo, os Atos da Igreja, e a este nós chamamos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos aparecem, por serem eles já mais tardios que os Evangelhos sinóticos, já aparecem elaborações teológicas acerca de Jesus. Os Atos dos Apóstolos são o testemunho da igreja primitiva que começa a estabelecer conexões racionais, raciocínios acerca do mistério de Jesus. E esses discursos elaborados pela comunidade cristã primitiva são colocados nos Atos dos Apóstolos na boca de Pedro. Que curioso! Um analfabeto
pescador na Galileia, agora no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, toma a palavra depois de Pentecostes e faz um enorme discurso, um discurso recheado de citações bíblicas do Antigo Testamento para justificar, com base na palavra de Deus do Antigo Testamento, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Pedro, aquele Pedro lá, pescador do mar da Galileia, era intelectualmente incapaz de pronunciar este discurso. Ainda que outros o tivessem escrito, Pedro mal o conseguiria ler. Mas os Atos dos Apóstolos nem sequer põem um papel na mão de Pedro. Pedro toma a palavra diante de uma multidão, diante do cenáculo, e proclama o mistério da morte e ressurreição. É uma clara construção da comunidade primitiva. Os primeiros cristãos ali dos anos 60, 70, 80, até 90 depois de Cristo, começam a refletir sobre a pessoa de Jesus e o seu mistério. E estas reflexões da primitiva comunidade cristã são nos apresentadas como discursos de Pedro. Por quê? Porque Pedro, nesta época, já despontava como vínculo de unidade das igrejas múltiplas que nasceram dos apóstolos. Eu gosto sempre de dizer nas minhas aulas de cristologia, especialmente nas aulas de ecumenismo, que a igreja nasceu no plural. Nós não nascemos uma igreja, nós nascemos um conjunto de igrejas. E dizer católica significa dizer a comunhão de todo este conjunto de igrejas. Paulo testemunha isso quando ele diz numa de suas cartas: nunca digam eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Isso era corrente nos povos cristãos do princípio. Aqueles que foram fundados pela ação evangelizadora de Paulo diziam-se comunidades paulinas, comunidades cristãs paulinas. Aqueles que receberam a boa notícia do Evangelho pela boca de Mateus e de seus discípulos, que foram muitos, diziam-se comunidades cristãs mateanas. E são essas comunidades cristãs mateanas que compilam a boa notícia que eles receberam de Mateus e seus discípulos e geram o que nós temos e chamamos Evangelho de Mateus. Aqueles que receberam a boa nova da ressurreição do Senhor da boca de Lucas e de seus irmãos fundaram, geraram a comunidade cristã lucana. E é esta comunidade cristã lucana que compila as suas memórias em 2 volumes, gerando assim o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Outras comunidades receberam o anúncio do Evangelho por meio de João e seus discípulos. São as comunidades cristãs joaninas. E essas comunidades foram pródigas na literatura, embora tivessem grande dificuldade na unidade. Geraram o Evangelho de João, geraram as 3 cartas de João, geraram o livro do Apocalipse. Tudo isso literatura nascida da
comunidade cristã joanina. Mas como eu disse, já no princípio da igreja, essas comunidades de origens diversas, separadas, ou melhor, localizadas em toda a Ásia Menor, elas começam a perceber que no desígnio de Deus, é obra de Deus, há uma pessoa, há um papel, há uma função na igreja primitiva, especialmente no grupo dos apóstolos, em que esta função, este serviço, dado primeiramente à pessoa de Pedro, garante a unidade de todas as comunidades cristãs, lucanas, paulinas, mateanas, joaninas e todas as outras são comunidades de origens diversas, mas elas têm muitos elementos em comum. Mas um desses elementos é o respeito e a reverência à pessoa de Pedro, como ponto de unidade dos cristãos, como ponto de unidade desta igreja que nasce no plural, mas não nasce na divisão. Nós nascemos no plural, mas não nascemos divididos. Nascemos numa unidade na pluralidade. Por isso a comunidade põe na boca de Pedro esse discurso, porque Pedro é agora, ausente Jesus, a maior autoridade para todos os cristãos. E é daí que vem o papel do Papa até os nossos dias. Ele é para nós quem? Ele é para nós o serviço de unidade dos cristãos. Ele é para nós a voz de Cristo sobre a terra, aquele que com o seu serviço promove a unidade, garantindo as legítimas diversidades entre as várias comunidades cristãs existentes até hoje. E eu então dizia a vocês que a primeira leitura desta semana vai ser sempre uma novidade, um elemento novo que a comunidade cristã descobriu já nas origens para interpretar a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje Pedro usa um argumento davídico. O que é isso? Pedro hoje vai buscar em Davi as falas do rei Davi, que já indicavam tantos séculos atrás a pessoa de Jesus. E o grande vínculo, o grande ponto de união entre a pessoa de Jesus, morto e ressuscitado, e o rei Davi, é a promessa feita por Deus a Davi de que a sua descendência reinaria para sempre. Davi reinou sobre Israel unida, Salomão, seu filho, reinou sobre Israel unida, mas já o neto de Davi não reinou sobre Israel unida. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se divide em dois, 2 tribos no sul e 10 tribos no norte. Roboão e Jeroboão dividem esses reinos, e então há 2 tronos. O reino do norte logo vai se dissipar e acabar. O reino do sul, que é o reino davídico, vai caminhar com suas 2 tribos até o exílio da Babilônia, mas no exílio da Babilônia desaparece o reino de Israel e desaparece a dinastia de Davi. E aí então o povo de Israel fica numa encruzilhada. A promessa de Deus falhou, ou nós não entendemos bem a promessa de Deus?
Deus prometeu a Davi que os seus descendentes reinariam para sempre. Mas agora, depois do exílio, nós não temos um descendente de Davi no reinado. Deus errou ou nós não estamos entendendo bem a promessa de Deus? Com certeza, a segunda hipótese, porque Deus não erraria. Então agora, com a ressurreição de Jesus, que pela linhagem de José é descendente de Davi, os cristãos vão reler aquela promessa feita a Davi e vão dizer: a promessa de um rei eterno a Davi e sua descendência se cumpre em Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus, a sua glorificação, a sua elevação ao trono do céu é o pleno cumprimento daquilo que Deus prometeu a Davi, que um descendente seu reinaria eternamente. Jesus é o descendente de Davi. Portanto, vocês judeus que escutam a pregação de Pedro na frente do cenáculo, convertam-se ao cristianismo, porque é convertendo-se ao cristianismo que vocês participarão do reino da dinastia de Davi. Vocês não são tão ciosos, tão cuidadosos em ser fiéis à Escritura, aquilo que Deus disse no Antigo Testamento? Então agora venham para o nosso grupo, venham seguir o ressuscitado, porque Ele é o pleno cumprimento da promessa feita por Deus a Davi. Com isso, os cristãos vão anunciando aos judeus a boa nova da ressurreição, o desastre da crucifixão, no qual eles foram os primeiros culpados, e todo o evangelho anunciado por Jesus, a partir desses links que se vão estabelecendo entre o mistério pascal e o Antigo Testamento. Mas eu queria ainda, sei que já demoro, mas queria ainda uma palavrinha sobre o Evangelho. Eu disse que o início do Evangelho nós já ouvimos na noite da Páscoa, mas não o fim. A segunda parte do Evangelho nós não a ouvimos na noite da Páscoa. E do que se trata a segunda parte do Evangelho? Trata de corrupção e fake news, dois assuntos tão prementes no nosso mundo atual. O que é que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Um grande suborno. Subornaram os soldados do túmulo quando Jesus foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos. Um destacamento de soldados foi posto à porta do túmulo para vigiá-lo, porque ele era um malfeitor e eles queriam garantir com esse destacamento de soldados que nada aconteceria ali, que o grupo de agitadores que Jesus mantinha não ia voltar ao túmulo de Jesus, fazer algo ali no túmulo de Jesus, mas a ordem seria mantida. Esses soldados foram testemunhas da ressurreição. Eles também viram o que depois viu Madalena, Pedro, João, mas eles se deixaram corromper. Eles venderam a própria consciência. E quando vende-se a própria consciência, perde-se o peso, o valor, a possibilidade do testemunho. Alguém que se vende, alguém que se deixa corromper, ainda que depois tente refazer a sua vida, não tem mais aquela credibilidade necessária
que o cristão precisa ter para testemunhar a ressurreição do Senhor. Os soldados se renderam aos chefes dos fariseus, aos anciãos e aos sumos sacerdotes. Levaram uma grande soma de dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas é bom que você saiba. O templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, era o maior banco de todo o Oriente. O templo funcionava como os bancos, os grandes bancos, funcionam hoje. Era um lugar de exploração do dinheiro, era uma máquina de fazer dinheiro, era um lugar de exploração do lucro. Então esses escravos do lucro e do dinheiro subornam os soldados para que os soldados digam o quê? Dizei que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Mas esses soldados não podiam dormir em serviço. Se ficasse provado que eles dormiram, eles é que seriam condenados à morte. Mas os governadores corruptos dizem assim: não se preocupe, se o governador ficar sabendo, a gente dá um jeito. O esquema de corrupção, ele é tão grande que ele envolve os bancos, ele envolve a justiça, ele envolve o governo, ele envolve todas as tramas necessárias para que a fake news, a notícia falsa, o boato interessante para eles seja divulgado com a maior cara de verdade. Embora o boato e a fake news tenham cara de verdade, elas nunca serão verdade. Elas nunca terão o peso, a potência, o poder da única verdade anunciada naquela manhã de Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. E nós não precisamos subornar ninguém. E nós não precisamos dos favores do lucro dos bancos. E nós não precisamos dos serviços da justiça vendida para que 2000 anos depois essa verdade, ainda que tentada destruir pelo boato dos judeus, ainda ecoe em todos os cantos da terra nesta oitava da Páscoa. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, aparentemente aquela notícia falsa montada pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes, financiada pelo banco do templo, organizada com os conchavos políticos judiciais, eles tinham muito mais arcabouço, muito mais instrumento para fazer com que aquilo que eles anunciavam perdurasse ao longo dos séculos. Mas a notícia que perdurou foi a notícia dada de boca a boca, sem nenhuma estrutura, sem nenhum financiamento, desculpe minha expressão, sem nenhum rabo preso. Uma notícia dada por uma mulher de má vida, Maria Madalena. Uma mulher que nem sequer podia se dizer é uma cidadã de bem. Não. Era uma mulher de vida muito reprovável, aliada com um grupo de pescadores semi-analfabetos, profissão que também não era bem vista naquele tempo, porque passava a noite fora de casa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não nos deixemos enredar pela mentira. A mentira, embora ela seja invejosa e ela sempre queira ter
o valor da verdade, ela nunca será verdade. A verdade sempre prevalecerá. E a verdade não está na repetição desta palavra. A verdade está na correspondência da palavra ao fato. Não adianta eu ficar repetindo que a verdade vai vos libertar, se da minha boca não saem verdades. É preciso que eu diga a verdade, para que a verdade dê peso ao meu testemunho. A verdade que nós defendemos e que nós proclamamos nesta oitava da Páscoa é uma só. A verdade que vence toda fake news e todo boato desde as origens cristãs. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós ressuscitamos com